Ei, doutora! Ei, Boa Gabi! noite! Tudo Boa jóia? noite! Tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo jóia. Quanto tempo? Ah, Pois Dudu! é, quanto tempo! Quanto tempo, né, minha filha? Bora animada. Então, mas o tempo está passando tão rápido, né? Tem muito tempo que a gente não conversa, mas, É, né, ao mesmo tempo, assim, tá voando, parece que né? foi ontem. Tá 2021 voando. tá demais. Assim, Daqui a mais, pouco mais já pra é Natal. Não, daqui a pouco começa decoração de Natal. Fico nervosíssimo com isso. Tô deixando o pessoal entrar, gente, para poder, né, Sim. começar a falar todo mundo junto. Para quem tá entrando agora, nós vamos falar hoje um assunto muito importante, que é o sono, que está diretamente ligado com o processo de emagrecimento. Tem muita gente que descarta, tem gente que nem sabe que o sono atrapalha no processo de emagrecimento. E, né, e começou uma semana passada, eu comecei a sofrer um pouco com as insônias. Comecei a trazer isso pro Instagram e as pessoas falavam, gente, eu sou assim também. Nossa, eu sou assim também, então é por isso. E aí eu falei, a melhor coisa é a gente chamar alguém que sabe sobre o assunto e vão conversar sobre o assunto. E aí, Vênice, ó, tem um monte de gente entrando. E aí, pessoal? Bom, acho que a gente pode começar, não pode, doutor? Primeiro, eu queria te Fica a apresentar, seu critério. para os meus Uhum. pacientes, meus seguidores aqui que estão aqui comigo. Ei, Júlia! Que estão aqui comigo. Para os seguidores, né, da doutora Fernanda, me chamo Gabriela, eu sou nutricionista, eu sou aqui de Governador Valadares. Né? Para quem não sabe, a doutora Fernanda é de outra cidade aqui perto, mas não moramos na mesma Sou de cidade. Brasília. Hoje a gente vai falar sobre um Isso. assunto muito importante, né? Que é o emagrecimento e a qualidade do sono, que eu vejo assim, a maior parte das pessoas falando sobre emagrecimento na internet, ninguém fala sobre a qualidade do sono e como que isso impacta no dia a dia das pessoas, como isso tem um apego tão grande, por exemplo, em ansiedade, em estresse, né? E isso é óbvio, vai influenciar no emagrecimento. Então, eu convidei a doutora Fernanda, que é uma psicóloga, já foi minha psicóloga maravilhosa, não tinha como eu não lembrar de outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para a doutora Fernanda é pedir para ela se apresentar, falar com o que que ela trabalha, né? Para a gente já conhecer ela um pouquinho. Então, né, a Gabi já falou aí meu nome, eu sou a Fernanda, sou psicóloga, já sou psicóloga há 12 anos, já trabalho, minha demanda, né, assim, que eu atendo com maior frequência, tanto é que agora estou me dedicando só a isso, né, as demandas de ansiedade, os transtornos de ansiedade. Então, eu me especializei, né, no tratamento de transtornos de ansiedade e desenvolvo, né, já um trabalho, atendia presencial, mas comecei atendendo, estava, né, até pouco tempo atrás, no atendimento presencial e no online, mas aí cresceu muito, né, a demanda do atendimento online, então hoje eu estou me dedicando aqui só ao atendimento online, criei um método, chama o método Equilíbrio, é um método onde eu ensino as pessoas, acompanho as pessoas a esse processo, né, nesse processo de como vencer aí o transtorno de ansiedade. Então, basicamente, hoje o meu trabalho é esse, né, alguns atendimentos online, mas meu maior trabalho, assim, a maior parte do tempo eu me dedico à mentoria, né, ao método equilíbrio. Então, é isso, assim, né, hoje Hum. estou aí tratando os transtornos de ansiedade. E aí é Ai, interessante, né, porque muita gente também, eu achei legal quando a Gabi me chamou, porque muitas pessoas que vêm tratar ansiedade, às vezes vêm tratar ansiedade por conta de uma compulsão alimentar, porque está ganhando peso, e aí já foi, às vezes, no nutricionista, o nutricionista falou que era por conta da ansiedade, ou o médico falou que era por conta da ansiedade, então veio para tratar a ansiedade, para ajudar aí nesse processo do emagrecimento. E ansiedade e sono, né, tá totalmente aí ligados, a gente vai falar um pouquinho disso, então, no nosso bate-papo hoje. não, eu costumo brincar com os meus pacientes que eu acho que a ansiedade é o mal do século, assim. Todo mundo se considera ansioso, Uhum. né? Qualquer coisa que você pergunte a Uhum. pessoa, fala, mas é porque eu sou ansiosa, é porque eu tô ansiosa. Principalmente depois dessa pandemia, eu acredito, né? De a gente ficar Sim. trancado, tanta mudança na rotina. Então, as pessoas se consideram muito ansiosas, mas nem sempre elas sabem, né? O que que é estar ansioso, o que que é a ansiedade e a partir de quando que isso vira um problema na vida da pessoa.
Exatamente. Como que interfere, né, em outras esferas da vida, como na vida profissional, nos estudos, nos relacionamentos, no processo de emagrecimento, na qualidade do sono. Então, assim, interfere em várias áreas, né, da nossa vida, a questão da ansiedade mal gerenciada. Com certeza. A ansiedade, acho que a maior parte dos meus pacientes e dos participantes do 21 Dias Mais Leve, que é o programa de emagrecimento que a gente tem, eles não sabem relatar essa relação com a ansiedade, mas você pergunta assim, você é ansioso? Não muito, não sou muito não. Mas a pessoa, ela tem várias queixas durante o dia e ao longo do tempo a gente vai investigando e a gente descobre que é tudo mal da ansiedade. A pessoa sente dor de cabeça com muita frequência, às vezes ela não, ou ela belisca demais durante o dia, ou ela concentra em 3 refeições ao dia e não faz mais grandes refeições. E aí a gente vai avaliando e descobre que o sono da pessoa tá ruim. Não é que ela, muitas vezes, ela não come tão mal assim, mas o sono, a qualidade de sono dela é ruim. E muito desse sono ruim é de ansiedade. Eu vejo que muitos têm aquele pensamento acelerado, né? Não desliga na hora de dormir e tudo. Então, eu sei que existe uma ansiedade que é natural, que a gente tenha, que ela é natural, mas sei que chega uma certa hora que ela fica patológica, vamos colocar assim, e ela pode influenciar nesse sono. Então, quais seriam os sintomas para uma pessoa identificar, né, se ela está com essa ansiedade a mais ou se ela está numa ansiedade natural, vamos colocar assim? Tá. Então, Gabi, assim, eu vou começar explicando um pouquinho o que que é, né, a ansiedade, Uhum, como ela funciona e o porquê que a ansiedade impacta aí nessa qualidade do sono, que consequentemente vai impactar no emagrecimento. Então, uhum. vai virando assim um efeito dominó, né, um efeito cascata, uma coisa vai impactando na outra, né? Bem, eu começo, né, falando, explicando que a ansiedade é uma emoção, né? As pessoas às vezes acham que a ansiedade é uma doença, é um problema que precisa de médico, de medicamento, enfim. Claro que, né, se ela não for gerenciada, se a pessoa não souber lidar, ela pode tomar proporções patológicas, né, doentias. Mas a ansiedade em si, ela é uma emoção, como outra qualquer, né? Como a tristeza, como a alegria, como a raiva, como o medo. A ansiedade é só mais uma emoção. A palavra ansiedade vem de ânsia, anseio, né? O anseio por algo. Então, só a formação aí da palavra, né? Ansiedade, anseio, já nos remete ao futuro, né? Eu espero por algo. Quando eu digo eu anseio, significa que eu espero, estou na expectativa de algo. Então, a ansiedade é essa emoção que eu sinto quando a minha atenção está voltada para as situações que estão para acontecer, ou seja, para o futuro. Ela tem uma utilidade, né? Todas as nossas emoções, elas têm funções, elas têm utilidades, elas servem para nos ajudar, para nos beneficiar de alguma forma, fazer com que a gente seja bem-sucedido, né? E a ansiedade não é diferente. Qual que é a função da ansiedade? A função da ansiedade é fazer com que eu me prepare, então, para essas situações que estão para acontecer na minha vida. Então, eu olho lá para o meu futuro, né? Penso o meu futuro, percebo uma série de coisas, ou no trabalho, enfim, coisas, né, que estão acontecendo na minha vida ou no mundo, e aí fico, então, assim, nessa expectativa, né, nessa ânsia, e essa ansiedade me move, né? Essa ansiedade me leva a me preparar, essa ansiedade me leva a, a tomar, né, as medidas, às vezes, necessárias para resolver um problema. Enfim, faz com que eu tenha as atitudes ali que eu precise ter para quando aquela situação acontecer, eu seja bem-sucedida. Ok, ansiedade, então, é isso. Pelo menos deveria ser, né? Deveria funcionar assim. Porém, né, então, quando a ansiedade ela vem nessa medida, né, de expectativa, né, estou ali vendo que alguma coisa está para acontecer e me preparo, ótimo, né, deveria ser assim, mas nem sempre acontece assim. Muitas vezes, né, quando nós percebemos as situações, nós ficamos muito inseguros, nós nos sentimos muito ameaçados, né, diante de certas situações. E essa sensação, né, de ameaça, essa sensação de
vulnerabilidade, eu estou vulnerável, ou eu estou desprotegida, algo pode acontecer e eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou passar vergonha, ou enfim, né, vou ficar desempregada, ou tá vindo a pandemia e vou pegar Covid, vou morrer, enfim, eu começo a pensar tudo isso, sinto que eu não vou dar conta, fico me sentindo ameaçada, e todas as vezes que eu estou diante de uma ameaça intensa, o meu cérebro, ele reage, ele aciona um mecanismo que nós chamamos luta e fuga, né? Luta ou fuga. Sempre diante de um perigo, o que, que a gente faz, né? Ou a gente luta, enfrenta, ou a gente foge, não é verdade? É. E aí, o que, que acontece, então? Então, quando eu fico ansiosa, né, me sentindo ali amedrontada, pensando um monte de coisa e tudo, o meu cérebro entende que eu estou em perigo e aciona esse mecanismo de luta e fuga. Esse mecanismo de luta e fuga, ele vai gerar reações fisiológicas, né? Por quê? Porque nesse momento começa a ser produzido cortisol e adrenalina. E o cortisol e a adrenalina, ele muda o meu estado físico, né? Então ele faz ali o coração acelerar, a respiração ficar ofegante, ele muda o meu fluxo sanguíneo. Então ele vai gerar reações no meu sistema gástrico, né? O meu estômago vai ter ali uma produção maior de ácidos, meu intestino às vezes vai funcionar, né, de uma maneira mais intensa, então por isso quando a gente está ansioso dá aquela vontade às vezes no banheiro, dor de barriga, enfim. Então, esse mecanismo, né, de luta e fuga que é ativado aí pela produção de cortisol e de adrenalina, ele muda toda a minha fisiologia, tá? E essa fisiologia vai interferir diretamente no meu sono. Bom, até então ficou claro? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, Gabi, ou alguém? Não sei aí como você conduz essa questão aí da Ó, para mim tá interação. Que super a gente pode claro, mas continuar? quem quiser ir mandando pergunta, pode ir mandando, que à medida que a gente for lendo, se tiver dentro do assunto, a gente já para e já fala, ou então a gente volta no final e vai passando tudo. Por mim tá super clarinho, se vocês tiverem dúvida, pode ir mandando aí, viu, gente? Ok, então vamos continuar, né? Bem, então, como que isso impacta, então, na qualidade do meu sono, né? Por que que muitas pessoas, às vezes, claro, né, Gabi, que a dificuldade de sono, existem várias causas, né? Existem causas que são causas fisiológicas mesmo, né? Funcionamento lá neuroquímico nas funções ali cerebrais responsáveis pelo sono. Então, aqui nós estamos falando de uma dificuldade de dormir relacionada à ansiedade, né? De uma maneira interessante especificar, né? Então aqui a gente está abordando a questão do sono que está mais relacionado aos aspectos aí da ansiedade. Então, o que acontece, né? Então, o sono, o nosso sono, ele é estimulado, ou seja, ele começa, né? Nós começamos a sentir aquela sonolência quando começa a produção de um hormônio chamado melatonina. Então, é um hormônio que gera em nós todas essas reações de relaxamento, de sonolência, né? E a melatonina, ela começa a ser produzida. Antigamente a gente não tinha relógio, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos, eu vou dormir às 10, eu vou dormir às 11. Hoje a gente tem isso. Antigamente não existia isso. Quando o ser humano, né, foi criado, não tinha isso. Então, qual que era a referência, né, para a produção de melatonina? Cortisol não. A luz solar. Então, escurecia, começava-se a produção de melatonina. Então, o sol foi embora, começou a escurecer, o nosso corpo já começava ali uma produção de melatonina. E aí a gente já começava a sentir, nosso corpo já começava a ser todo preparado para dormir. Quando o sol nascia, a claridade começava a aparecer, o nosso cérebro entendia aquele estímulo, né, como, opa, é hora de acordar. E o que nos faz acordar? A produção de cortisol. Olha, o cortisol que é produzido lá na ansiedade, olha que interessante, depois vocês vão entender.
Então, o cortisol começa a ser produzido, a melatonina é inibida. E aí a pessoa acorda. Então, olha só que interessante, olha. A melatonina, ela é o hormônio do sono. O cortisol é o hormônio do estado de alerta. Então, o cortisol é aquele hormônio que me deixa acesa, em alerta. Por que que o cortisol é o hormônio que é produzido na ansiedade? Olha que interessante. Porque se eu estou diante de um perigo, eu não posso relaxar e dormir, senão o perigo vem ali e me engole, né? Se for uma fera, sei lá. Então, qual que é o hormônio que precisa ser produzido na ansiedade? Cortisol. Para quê? Para que eu fique ali em estado de alerta, né? E aí o cortisol, ele que faz a minha circulação ficar mais acelerada, a minha respiração, né? O meu corpo todo funcionando. Então eu fico em estado de alerta quando eu tenho ali a produção de cortisol. Ok, a melatonina é o contrário. A melatonina já causa ali uma inibição das minhas funções. Então, a melatonina já altera, né, o meu estado fisiológico, mais no sentido de inibir, de ir parando, né, para que eu sinta esse relaxamento e durma. Tá? Então, deu para vocês perceberem aí que ansiedade, né, gera aí a produção de cortisol. E o cortisol é o hormônio antagônico, ou seja, contrário ao hormônio do sono, a melatonina. Sim. Então, se eu sou uma pessoa... pode falar. E é surreal, assim, a Verônica até colocou isso, né? A melhor forma de regular a nossa melatonina é justamente a luz natural, é aquele tomar um sol durante o dia, ver a luz. Tem muita gente hoje em dia que trabalha em escritório fechado, a pessoa entra às 7 horas da manhã, sai 6 horas da tarde. Ela não vê a luz do sol, ela almoça ali, ela fica ali o dia inteiro, ela não vê a luz do sol. E aí de noite ela tem uma dificuldade grande de desligar do dia, né, da agitação do dia, ela não entende por quê, mas esses níveis de cortisol estão sendo o tempo todo estimulados por telas, né? Telefone, computador, o tempo todo essas luzes à nossa volta ficam estimulando o cortisol. Exatamente, isso mesmo. Hoje nós estamos né, em ambientes muito artificiais, né? Essas luzes, essas telas. A intensidade, né, dessas telas é uma intensidade de uma luz solar, assim, né? Não tem o mesmo efeito natural, né? Não tem os benefícios, digamos assim, mas para essa questão de estímulo, né, elas funcionam como se fosse a luz solar. Então, o nosso organismo ele fica sem referência. Que hora que é para parar de produzir o cortisol e começar a produzir a melatonina, então fica aí meio confuso. Então, isso pode gerar essa dificuldade do sono. E quando a pessoa é uma pessoa muito ansiosa, aumenta, potencializa ainda mais essa produção de cortisol, e aí, consequentemente, a pessoa vai ter dificuldades para dormir. Exatamente. Bom, acho que as pessoas estão comentando, você quer dar uma olhada? Vou dar uma olhada aqui, ó, porque acabaram de perguntar aqui, ó, a Tio Rocha perguntou, acordar cansada seria um grande sinal de ansiedade? Ela mandou aí. Bom, acordar cansada significa que você não está tendo um sono de qualidade, né? Agora a gente precisa investigar se essa má qualidade do sono é por conta da ansiedade ou por conta de outros motivos, outras questões, né? Porque o sono também, né, gente, ele é algo que nós precisamos cuidar. Você é nutricionista, né, Gabi? Às vezes as pessoas se preocupam muito em cuidar da alimentação, né? Eu sou psicóloga, as pessoas querem cuidar das emoções, a gente quer cuidar, às vezes, do corpo, do físico. Corpo, na atividade física. Não é? Isso, atividade física, então. E o sono, ele também precisa de cuidados, ele também precisa ser cuidado. O sono, ele não é algo natural que acontece assim. Aliás, deveria ser, talvez antes até era, né? Antigamente. Eu lembro que meus avós, né? Quando eu era criança, que eu ia para casa dos meus avós, era assim, né? Dava à noite ali, 7h30, 8 horas, estava todo mundo indo dormir e acordava com a luz do sol, né? Então, talvez antigamente era. Mas a nossa geração hoje,
não tem mais assim, essa naturalidade, né? Assim, então, Exatamente. nós precisamos, então, cuidar. Então, como que nós cuidamos do nosso sono? Então, a gente já sabe que a melatonina é o hormônio que promove todo esse preparo fisiológico para que a gente durma. A melatonina é também chamada hormônio da escuridão. Por quê? Porque lembra que eu falei que ela é produzida quando o sol se põe? Então, ela é produzida no escuro. E hoje, olha só o que acontece. O que tem no nosso quarto? A televisão, né? Tem um ar-condicionado que tem uma luzinha ali que fica no stand-by, fica ligada a noite inteira. O celular, né? Que fica ali, às vezes, do lado da cama o tempo todo, às vezes piscando quando chega uma notificação. Enfim, então, primeira coisa que a gente precisa cuidar do ambiente. Então, precisa ser um ambiente que proporcione essa produção de melatonina eficiente. Então, ambiente escuro, evitar, né, essas luzinhas pequenininhas aí que fica de stand-by, evitar essas luzes, por menor que seja, elas interferem, né, na produção da melatonina. A rotina do sono, né, educar o nosso organismo para já entrar, né, nesse processo de preparação aí para um sono de qualidade. Então, Isso. essa rotina de cada dia dormir num horário, né? Um dia eu vou dormir num horário, outro dia eu vou dormir em outro, ou então nem tem horário, fica ali na televisão Não, ou no celular. exatamente. Não é, Gabi? Até o sono vir, eu tenho muitas pessoas que eu atendo, assim, tem muito essa Nossa, realidade. demais. Não Não, é? eu A fico gente no celular pergunta, pro né, na sono vir, eu anamnese. fico porque eu não tenho sono. Aí eu falo, quanto mais você ficar no celular, menos sono você vai ter. Você vai continuar sem sono, Isso. justamente por causa da incisão de luz. Exatamente. As pessoas não entendem. Você não, né? Eu fico no celular porque eu não tenho sono. Você não tem sono porque você tá no celular, Exatamente, exatamente. né? Então, a gente vai fazendo anamnese, né? A gente pergunta sobre a rotina de sono e as pessoas Uhum. falam isso. Ah, qual o seu horário de dormir? Eu não sei. A hora que dá o sono. Fica ali na televisão. Aí, às vezes, eu viro pro lado e deu sono, eu viro pro lado e durmo. Às vezes é 1 hora, às vezes 2. Então, assim, esse viro pro lado e durmo, ou seja, né? O organismo já no limite. Né? Eu Seu organismo sempre já está falo ali isso. no limite do cansaço, né? É. E outro detalhe, né? Quando você dorme, quando nós dormimos, o sono ele tem algumas funções, né? Então, quando nós dormimos, é como se o nosso organismo ali, o nosso cérebro, o sistema nervoso, fizesse uma varredura, né? E fosse fazendo uma manutenção no nosso organismo. Ele vai procurando as células que precisam ser ali reparadas, Reparadas. né? Produção de liberação de minerais, de vitaminas. Então, o nosso cérebro vai dando uma manutenção no nosso Uhum. corpo. Isso é feito durante o nosso sono. Então, uma função do sono. Outra função, a nossa massa muscular, né, Gabi? Você entende isso melhor do que eu. Os nossos desgastes musculares, né, durante o dia, são reparados ali à noite. Então, o nosso corpo funciona para que as células se refaçam ali, a nossa Sim. musculatura seja regenerada, alguma lesão. Então, tudo isso é feito durante o sono. A parte cognitiva, as nossas memórias, né? Tudo que nós. Todos os nossos estímulos, tudo que nós vemos, ouvimos, todos os estímulos que nós Aprendemos, né? Tudo presenciamos, externo. aprendemos, Exatamente. isso, estudamos, tudo isso é processado durante o sono e é armazenado, né, na nossa memória de trabalho, na nossa memória de curto prazo, de longo prazo. Então, o cérebro pega todas essas informações e vai selecionando. Não, isso aqui não é útil, elimina. Isso aqui precisa ser guardado, né? Ele vai e registra na memória. Então, isso também é feito durante o sono, processo de aprendizado. Eu Uhum. me aproprio, né? Eu me aproprio de um aprendizado enquanto eu durmo. Então, se eu aprendo alguma coisa, durmo, aí no outro dia, quando eu tenho contato com aquele conteúdo de novo, se é um livro que eu estou lendo, alguma coisa que eu estou aprendendo,
fica mais fácil, por quê? Porque, né, naquela noite de sono, meu cérebro já se apropriou. Fazer a mala. Que eu tenho que fazer a mala antes para não ficar ansiosa na hora de fazer a mala. Eu sou bem assim. Então, hoje em dia, eu vejo muito, por exemplo, faço terapia, né? Fiz com você, e aí depois dei seguimento na minha terapia. E principalmente nessa parte da noite, eu me preocupo muito com ela. Porque, querendo ou não, durante o dia a gente não tem muito tempo para parar, descansar, né? Eu tento tirar 5, 10 minutos no meu dia para eu tentar respirar, mas tem muitos dias que é realmente corrido. Então, essa parte da noite eu me preocupo muito, muito. Então, deu a hora de dormir, eu tomo meu banho. A minha cachorra já sabe, eu falo, tá na hora de dormir. Ela já vem direto pro quarto, porque eu já tomo meu banho relaxante, já saio desse negócio de Instagram, já desligo tudo que me agita, que me euforiza demais, deito na minha cama. Se eu sinto que eu tô com um pensamento muito acelerado, ou eu faço um chá, eu faço alguma coisa realmente para ir me relaxando, para eu ter uma melhor qualidade do sono. E no outro dia o relógio é biológico. Das 6 horas da manhã eu tô de pé. E assim, precisa tocar despertador não. Dia que troca às 8, eu falo, nossa, dormi muito. Que sonolenta você, dormi demais. Então é muito importante. Muitas vezes a gente não foca nisso no processo de emagrecimento. Mas a qualidade do sono é imprescindível para controle. Eu acho que é para qualidade de vida, né? Para qualidade, você ter uma qualidade de vida, né? Exatamente, muito. Aqui em casa também é bem assim. Aqui em casa, de 10 horas, a gente já tá todo mundo já debaixo do Pronto, edredom, né? já dormindo, E assim, eu sou bem linha dura, né, aqui em casa, que eu tenho criança. Então, meu marido, a família dele era uma família assim que né, dormia mais tarde. Então, assim, aqui em casa eu que sempre fui meio linha dura. Não, dormir, vamos dormir. O sono é É isso aí. necessário, o sono é importante, né? Minhas meninas, 8h30, 9 horas, elas já, né, já estão na cama, porque e a gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença de uma pessoa que tem né, esse cuidado com o sono de uma pessoa que dorme mal, né? Aquela pessoa que está mal-humorada, que não raciocina, não tem um raciocínio rápido, às vezes, né? Ali, Aham. como precisa, tem essa dificuldade. É uma pessoa que, às vezes, que está mais estressada até por causa do cortisol, né? Então, está mais estressada. A vida é mais pesada, né? Quem Nossa, dorme muito. direitinho, eu acho que tem uma vida mais leve, consegue ter uma vida mais leve. Então, assim, é fundamental esse cuidado, né? Comece a cuidar do seu sono. Não fique esperando aí que ele aconteça do nada, e vem, né, que ele seja automático, porque não é assim, não. Você Não precisa é. cuidar. Não é, gente. Alguns passos assim, primordiais. Crie rotina. Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir, Ah, já um desliga outro telas. detalhe, né? Aham. Outro detalhe interessante que eu esqueci de falar é a necessidade de sono, tá, gente? Cada pessoa tem uma necessidade de sono. Eu brinco que eu devo ter necessidade de 15 horas, mas tem pessoas que têm uma necessidade menor. Então, tem pessoas que dormem aí 6 horas e estão bem, né? Acordam bem dispostas, acordam ali, se sente bem. Já tem pessoas que precisam de 8 horas, né? Tem pessoas que precisam de 10 horas. Então, isso varia também nas fases da vida. Um bebê, né? Uhum. Ele dorme em torno aí de 14 horas, 16 horas. Aí depois, um adolescente, quando chega ali na adolescência, que é uma fase também de muito desenvolvimento, adolescentes também geralmente são mais dorminhocos, né? Dormem Nó. mais. O idoso já tende a diminuir um pouco essa capacidade de sono, né? Porque o corpo já não está mais ali naquele processo de tanto desenvolvimento, o metabolismo já deu uma diminuída. Mas o que é importante você ficar atento? Se você acorda bem, se você está disposto, se você não tem sonolência durante o dia, se você consegue, né, aquelas atividades que demandam ali um esforço mental, se você consegue se envolver nessas atividades, né, que demandam de você esforço mental e é tranquilo, você tem bom desempenho. Então, ok, mesmo você dormindo menos, né, 6 horas que seja, mas se você fica bem, ok, é porque a sua necessidade de sono é menor, tá? Uhum. E às vezes, né, tem pessoas que têm necessidade de sono maior. Eu
Meu marido acorda às 5 da manhã, todo dia, 5 da manhã, e fica bem o dia todo. Se eu acordar às 5 da manhã, eu não funciono Eu. bem, porque a minha necessidade de sono é maior. Então, isso também a gente precisa ter esse cuidado, ter essa atenção, tá? Pra gente, né, ir entendendo aí como a gente funciona para poder, enfim, fluir mais, produzir mais. Exatamente. Existe cada um. Somos seres individuais, né? Da mesma forma que a dieta do vizinho não funciona para mim, a questão da qualidade do sono também é individual. Cada um tem a sua necessidade ali. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, gente, manda pra gente aí nos comentários, que agora já tá dando, né? 1 hora de live. Eu queria Isso. falar um pouco. Já tá, passou rápido, né? Eu queria falar um pouco do amanhã, né? A gente vai fazer uma live especial. Queria convidar todo mundo que está aqui lá no perfil do nosso programa de 21 dias mais leve. O programa de 21 dias mais leve é um método que a gente criou baseado em pilares que auxiliam no processo de emagrecimento. Então, igual eu tô falando aqui de sono, é porque o sono é importante, sim, no processo de emagrecimento, mas muito mais do que o sono. A gente fala lá dentro de autocuidado, de amor próprio, e a gente fala de tudo dentro do nossos 21 dias, auxiliando mulheres que já tentaram de todas as dietas e falaram, eu não nasci para fazer dieta. Eu tenho certeza que o problema não é você, que você tentou foi a dieta errada, você não achou a dieta que se encaixa na sua rotina, que se encaixa na sua forma de vida. Então, se você tem interesse em saber mais em como a gente ainda pode. Nós estamos em novembro, mas ainda dá muito tempo, tem muito tempo para mudar, dá para alcançar o objetivo antes do Natal, e vocês podem ficar tranquilos. Se você tem interesse, tem curiosidade em saber, né, como que a gente pode, como você pode mudar de vida em 21 dias e como que eu e mais 2 nutricionistas, amigas, vão te assessorar nesses 21 dias. Amanhã vai ter uma live muito legal lá no programa. Eu vou deixar o arroba, já tá, o site já tá no meu perfil, então quem tiver interesse é só clicar lá para conhecer um pouco mais da gente. Queria agradecer, né, doutora Fernanda, pelo convite, que se prontificou desde o início, falou, vamos falar, isso é muito interessante mesmo. Já fiz terapia com ela. A ansiedade, gente, ela tem que ser olhada. A gente às vezes acha que, não sou ansioso, mas é normal. Talvez não é. Então, passe por uma avaliação, pesquise, avalie seu dia, como é que você está rendendo o seu dia. Tá ficando cansado, tá sentindo exaustão, tá dormindo mal. Pode ser alguma coisa mais psicológica mesmo, que a terapia, que é uma coisa tão básica, vai te ajudar a tratar. Então, procure um profissional especializado. A doutora Fernanda tá aí aberta, né, não, doutora? Isso, e tem pessoas, né, também, sabe, Gabi, que não tem muito esse perfil de terapia, às vezes, Uhum. né? E às vezes, eu não sinto bem e tudo. Aí eu tenho a mentoria, né? O curso, são Ai, videoaulas, então eu gente, ensino tudo sobre ansiedade, ensino as técnicas, né? Nesse curso tem algumas mentorias em grupo, onde as pessoas trocam ali experiências, é bem legal, o que funcionou para um, o que funcionou para outro. Então, assim, né, se você quiser também, lá no meu perfil tem o link. Não, a gente deve abrir turma, tá encerrando uma turma agora, deve abrir outra turma no mês que vem. Se você tiver, né, interesse em conhecer, entra lá no perfil, no link, tem um link lá na bio, clica lá, você vai conhecer um pouquinho mais o método. E é isso, estou à disposição, Gabi, adorei o convite, foi ótimo. E vou te convidar também, de repente a gente faz alguma live aí, né? No meu isso perfil aí. também. E continua aí essa parceria bem legal. Foi um prazer estar aqui. Obrigada também, pessoal, vocês que estavam aí, né? Interagindo, mandando perguntas, dúvidas. Obrigada aí pela atenção, pela interação. Uma boa noite aí para todos Isso aí, vocês. gente, ó. 9 horas. Bora desligar o telefone, desliga tudo, tá na hora de dormir. Relaxa agora. Na hora, chegamos no limite. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo que está aqui, pelas perguntas, pela interação. Tenha o perfil da doutora Fernanda marcado lá na minha última publicação. Então, se você quer lá, quer seguir, vai lá, clica, segue ela, que ela faça vários vídeos super interessantes sobre ansiedade, muitas coisas mais. Tem esse método que é para realmente, né, quem não se encaixa na terapia. E, ó, gente, tem como se encaixar em tudo. Na alimentação saudável, não aguenta mais na nutricionista?
vem com a gente pro 21 dias. Na terapia, não aguenta mais na psicóloga? Bora pro método diferente. Vamos embora pra mentoria. Jeito tem, né, Gabi? Jeito Jeito tem. tem, não tem como. Gente, muito obrigada. Tchau para todos. Boa noite, bom descanso, um sono reparador para todo mundo. Para amanhã a gente acordar disposto para buscar o emagrecimento de forma saudável, tá bom? Isso aí. Tchauzinho. Tchau.